Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai Celestial, no nome do Teu Santo Filho, Jesus, fala conosco, Deus, através da Tua santa e poderosa palavra. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor. A palavra de Deus está aberta em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? A pergunta que acabamos de ler foi a primeira feita por Deus ao homem após a queda. Adão e sua esposa Adão e sua esposa Eva tentaram em vão se esconder entre as árvores do jardim do Éden. Tentaram inutilmente se esconder dos olhos de Deus. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? Quão terrível deve ter sido para Adão este momento. Muitos e muitos anos se passaram desde aquele fatídico dia, aquele terrível dia em que Deus procurou por Adão. Há milhares e milhares de filhos de Adão hoje no mundo. A multiplicação foi muito grande. Jogam 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um vivendo a sua vida ao seu jeito. Mas essa pergunta continua sendo feita mesmo ainda hoje: Onde estás? Aonde estamos diante de Deus? Amados, todo homem, toda mulher deve estar em algum lugar. É certo que Deus sabia onde Adão estava. Deus estava testando. Deus não os tinha perdido de vista. Queria apenas que o homem assumisse o seu erro e se arrependesse e tomasse um posicionamento diante dele. Olhando a palavra de Deus, irmãos, vamos encontrar homens e mulheres que estavam em algum lugar quando Deus chamou. Ou você está na presença do Senhor, ou está fora dela. Em algum lugar, eu e você vai estar. Jonas estava na presença do Senhor. Porém, quando houve o chamado, ele simplesmente fugiu da presença do Senhor. Quando eu digo estar na presença de Deus, não é simplesmente aparecer de vez em quando na presença de Deus para responder uma chamada, pois o Senhor Deus não procura por isso. Deus procura pessoas com quem possa ter uma boa intimidade. Deus não quer uma boa vizinhança. Deus quer pessoas que tenham e demonstram compromisso com Ele e com a sua causa. Deus quer intimidade. Você tem que procurar uma posição hoje diante de Deus. Ou você está com Ele, ou está contra Ele. Ou eu estou com Deus, ou estou contra Deus. Jesus mesmo disse que
Quem com ele não ajunta, espalha. Espalhar ou espalha com a mão ou dá pontapé, ou chuta. Então, amados, escolhemos hoje a quem servamos, se é a Deus ou ao mundo. Você está em algum lugar diante de Deus. E a pergunta é, onde estamos? Ou onde está? Porque aonde estivermos, Deus nos vê pela sua onisciência. Para onde fugiremos do Espírito de Deus? A resposta é para nenhum lugar, porque Ele vê todas as coisas. Amados, alguns homens estão onde não deveriam estar. Infelizmente hoje encontramos muitos homens e mulheres onde não deveriam estar. O que aconteceu com Adão? Ele se viu onde não desejava estar depois de comer do fruto proibido. Há pessoas que dizem que gostam, Há pessoas, irmãos, que dizem que gostam de aventuras, de viver perigosamente, não existe? Sentem-se eufóricas diante das lutas, alimentam das dificuldades, mas esses só enxergam o erro quando é tarde demais. Pessoas que pulam de ponte, desafiam o perigo, tem medo, mas ele controla, ele gosta disso. E às vezes acabam morrendo. Lembra da história de Davi? Homem zeloso, valoroso, nasceu para ser um guerreiro, não temia nenhum gigante, homem de guerra, valente. Mas o texto da palavra de Deus nos relata em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que todo o exército de Davi saiu para a guerra, porém ele ficou em Jerusalém. Davi era para estar junto, lutando com seus homens, guerreando, fazendo aquilo para o que ele nasceu fazer, ou nasceu para fazer. Ele resolveu estar onde não devia estar. E aconteceu o quê? Adultério, assassinato e prostituição. Em Mateus capítulo 26, versículo 58, nos fala de que Pedro, discípulo de Jesus, o seguia de longe e sentou-se entre os guardas para ver o fim que dariam a Jesus. O próprio Jesus já havia dito para ele que ele ia negaria. Ele disse, não, estou pronto a ir até a morte. E Jesus era onisciente, é Deus, e sabia. Mas Pedro resolveu seguir a Jesus de longe, até que foi levado a negar 3 vezes o Senhor. 2 homens, Jesus e Pedro, vivendo 2 situações. Jesus como um prisioneiro e Pedro como homem livre. Mas existia algo em comum. Estavam onde não deveria estar. Porque Jesus não merecia estar ali. Quando estamos nos lugares onde não deveríamos estar, fazemos coisas que não queríamos fazer. Deus quer saber onde você está agora, aonde eu estou agora, e quer ouvir a resposta. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Jesus fala à mulher samaritana que o Pai procura por verdadeiros adoradores.
onde estamos diante do Senhor. Deus já nos achou? Deus nos pode achar. É possível que Deus nos ache. Onde estás? Deus está procurando onde está. É como se Deus falasse: filho, me responda, onde você está? Eu quero te mostrar coisas grandes e firmes ainda que não sabes. Jeremias 33:13. Como será a minha resposta? Como será a tua resposta diante de Deus? Quando Deus chamou a Noé, ele se prontificou. Abraão estava pronto para viajar quando o Senhor falou para ele: sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gedeão disse que era muito pequeno, ele ia ter medo da morte e escondeu em uma caverna. Samuel respondeu que estava pronto para ouvir ao Senhor. Maria respondeu que o Senhor pudesse cumprir em sua vida o seu querer. E aí nós vemos todos os discípulos, Mateus, Pedro, João, Bartolomeu, Tiago, todos que deixaram, abandonaram as suas profissões e passaram então a seguir a Jesus. Agora o jovem rico, amado, respondeu que não poderia seguir ao Senhor pelo apego às coisas desse mundo, porque era um homem rico e tinha muitas riquezas. E nós? O Senhor está procurando. Como será a resposta a Ele? Adão se escondeu do Senhor e pagou um preço caríssimo por isso. E a humanidade paga até hoje. Apesar da salvação do nosso Pai, em João 3,16, o amor do Pai, estamos vendo a consequência dessa desobediência. Nós podemos ter milhares de desculpas para não assumir um compromisso com o Senhor. Nós temos certeza de uma coisa: que nós nunca convenceremos a Deus pelas nossas razões, pelas nossas desculpas. Nada vai convencer. E nem pelas razões. Sabe por quê? Não é porque Deus não nos ama. É ao contrário, João 3,16, Ele nos ama. Por isso Ele nos procura. E chama. Pergunta. É a voz do Espírito Santo. Onde estás? Amados, que Deus continue te abençoando e resplandecendo o seu rosto sobre ti. Aleluia. Fica na Shalom. Shalom. Adonai.